Vou compartilhar aqui a apresentação. Então, a gente vai olhar aí a criança da Idade Média, vamos conversar, né, sobre a criança na Idade Média até o século XX. Como a gente viu aí no vídeo, né, a criança na antiguidade não havia conceito para designar a infância. Isso aí, de acordo com as pesquisas que eu fiz, com os estudos aqui, foi aí que a gente leu isso, né? Na história, diz que não havia conceito para designar a infância, como a gente tem hoje, né? Dividida em várias fases, em várias etapas, em vários processos, não era como é hoje, né? Ela durava só até 5 anos, a infância dessa criança. No vídeo vocês viram isso, né? Ouviram isso. A criança nascia e essa infância durava até 5 anos somente. E daí para frente ela já assumia uma outra postura. Daí a gente sabe, por exemplo, de alguns nobres, algumas figuras, né, que já assumiam reinados, inclusive na Bíblia. A gente tem a história de reis que assumiu o reinado, por exemplo, com 7 anos, né? Então, por aí vocês veem que essa ideia de infância muito bem delimitada, determinada, direitinho, estudada, cada fase, é algo novo, né? Algo que acontece aí no século XIX para o século XX, que há todo esse boom do estudo, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, não tinha, né? Não havia conceito para designar a infância, né? Aí houve uma época em que eles foram considerados adultos em miniatura. E aí, por isso que a gente vê muitas fotos de crianças assim vestidas como adultos, né? Essas crianças medievais, cheias de roupa, cheia de apetrecho, e por isso, porque elas eram designadas como adultos em miniatura. Não era, não tinha, não era dada aquela devida importância para a criança, né? A criança não tinha tanta importância como a gente dá hoje, né? Hoje a gente tem até o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vocês já devem ter visto vários filmes, por exemplo, tipo Vikings, em que as crianças eram vestidas com uma calça como se fosse uma sarja larga, com um elástico na perna ou sem elástico, e com uma bata, os meninos principalmente, por cima. E acredito eu que esse era o figurino das crianças que não tinham condição financeira, né? Lógico que isso foi mudando, mas assim, eu fazendo uma pesquisa aqui, olhando para essas roupas, a vestimenta, até porque em vários textos que eu pesquisei, esse termo adultos em miniatura, ele aparece muito assim esse conceito de adultos em miniatura, adultos em miniatura. Eu estou com um trabalho aqui, por exemplo, um trabalho de conclusão, né, da, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, de uma aluna, né, falando sobre questões conceituais, civilização e contemporaneidade, é um trabalho, né, sobre a escola, as crianças civilizadas pela escola, muito interessante o trabalho dela que eu pesquisei, um dos trabalhos, né? E aí aqui também ela cita isso, né? E aí a conclusão disso tudo, por que que isso tudo mudou ao longo do tempo e hoje a gente tem a criança já numa figura, hoje no século XXI, já a criança numa figura de destaque, né, de atenção. Não era assim. E aí a gente viu na outra aula que Jesus ele veio para romper isso, né? Não tem como a gente não levar para a palavra, né? Não tem como a gente não levar para a ação do nosso mestre. A gente está vendo o panorama histórico aqui, de muitos anos atrás. E aí Jesus ele vem e já vem trazendo a figura da criança para essa importância, valorizando isso, né? E já era desvalorizado lá atrás. E ele conseguiu imediatamente as pessoas ouviram, imediatamente as pessoas entenderam a importância da criança? Não. Tanto é que continuou essa luta e até hoje se a gente vê muitas crianças sendo abusadas, desrespeitadas, menosprezadas,
Por quê? Porque essa cultura do pecado é impregnado, né? Em nós, infelizmente, no ser humano. E outra, gente, muitas crianças morriam no parto pela falta de higiene, morriam no parto pelas crendices e pelas superstições, né? Por exemplo, naquela época, as pessoas queimavam ervas no quarto onde a criança dormia, né, recém-nascida, porque elas acreditavam que aquilo afastava maus espíritos, mais fluidos. E aí, o que acontecia com a criança? Ela respirava aquela fumaça, inalando aquela fumaça, e essa criança tinha sérios problemas de saúde e acabava morrendo. Então, as pessoas não tinham muito jeito, não sabiam, né, como lidar com uma criança, não sabiam como lidar com um bebê. Muitas mulheres morriam no pós-parto por conta de infecção contraída ali no ato do parto. Muitas crianças morriam pelo mesmo motivo, por alguma infecção que era causada ali no parto. A criança era vista como fruto de um pecado. Era fruto de um pecado. Quer dizer, a mulher engravidava porque teve relação sexual e isso era visto como algo imundo. Então, a criança, aquele ser humano, principalmente se fosse menina, né, não era muito bem-vindo, né? Então, assim, e se qualquer defeito tivesse, pior ainda, né? E eles acreditavam no início que quanto mais enrolada a criança ficasse, mais reta, né, mais imóvel ela ficasse, ela ia crescendo e ia ficando mais perfeita, né? Tem tanta coisa que crendices assim que as pessoas tinham, né? Tantos mitos. E aí cada um pensava de um jeito. Aí a gente depois vem passando para o século XVII, XVIII, a gente vê ali as escolas, né? Por exemplo, no século XVII, a gente chega na época do Renascimento. E aí começa a vir algumas tendências, são as tendências reformadoras, por exemplo, da igreja. Quando a figura de anjos ela começa a ser comparada ou desenhado, né, as artes, elas começam a ser desenhadas como crianças, anjinhos, né? Começa a vir essa figura angelical. E olha, gente, tem um dado que as mulheres aí, lá egípcias morriam com uma incidência muito grande de câncer de colo de útero, câncer de colo no útero. E aí em contrapartida, as hebreias não. Então, assim, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, né? E não sabe, Deus é tão perfeito nas suas ações. Então, assim, as hebreias não era não estava dentro desse índice, né? Porque as egípcias, sim, elas morriam muito com essa incidência de câncer do colo do útero, exatamente por conta dessa infecção. Seus parceiros não eram circuncisados, né? Circuncidados, aliás, sei lá. Agora circuncisados, né? Falei errado. E aí eles juntavam ali secreções, sujeira, né? E aí, com isso, contaminavam as suas parceiras, levavam bactérias e elas ficavam propensas a essa morte. Isso é histórico, tá? Isso é registrado na história, é muito interessante. E aí Deus vai e formaliza essa lei para o povo, para que o povo fizesse assim e fizesse esse tipo de limpeza, né? Então, olha que interessante Deus livrando o povo. Aí, mais na frente, a gente tem aí, voltando a falar das crianças, né? Que são pintadas, né? Na arte, assim, a criança é pintada como anjos, como anjinhos, né? E aí começa a vir essa figura angelical em forma de criança, para quê? Para já começar uma releitura, né? Não, peraí, a criança ela é inocente. E aí começa-se a estudar a cabeça da criança, a personalidade da criança, e começa a quebrar esse rito, esse tabu de que a criança é um mini adulto, de que ela tem condição perfeita de governar e de casar. E aí começa a mostrar, não, que essa ingenuidade da criança, né? E aí a gente vê muito isso nessas artes, né?
né, nessa época do Renascimento e tal, e aí começa a vir essas outras tendências. Aí no século XVIII, a gente passa para alguns pensadores, né? Rousseau, por exemplo, foi um que falou muito sobre a infância. Então, eu vou falar aqui sobre as tendências reformadoras da igreja, né? Passar um pouquinho aqui. A igreja teve esse papel fundamental, como eu falei, quando ela começa a fazer essa associação de figura de criança. E aí ela passou a admitir a existência de uma personalidade no sentido poético e familiar atribuído à criança. E aí ela começa a dar um pouquinho mais de importância para a criança. E aí começa a vir. E aí por que também que acontece isso, né? Segundo a igreja, Deus favorece as crianças devido à sua singeleza, que se aproxima muito de sua impecabilidade, impondo uma necessidade de se amar as crianças e colocar a educação na primeira fileira das obrigações humanas. Olha aí, então, começa a haver uma releitura do texto bíblico. E lembrando que nessa época os textos bíblicos eles eram não era acessível para qualquer pessoa, né? Então, essas questões ficavam ocultas a um cidadão comum, né? A pessoa comum, um leigo. E aí dependia-se muito da visão e da leitura e da elucidação daquele que trazia a palavra. Então, era só pregado aquilo que era bem entendido, aquilo que não era ficava oculto. Então, só na frente é que as pessoas começaram a ter acesso, né, a isso tudo. E aí, interessante que a gente hoje olha para o texto bíblico e enxerga Deus abençoando as crianças, valorizando as crianças o tempo todo na história, o tempo todo na história da humanidade. Mas nós, pecadores, né, pessoas, insistimos, e talvez poderosos, vou dizer assim, insistimos em colocar todo esse jugo em cima da infância. Então, a infância, ela é carregada desse jugo, né? Desde de lá de trás. Então, assim, hoje a gente vê ainda costumes dos antigos nossos, vamos dizer assim, né? Alguns diáconos da tua época, da minha época, como que agiam conosco, né? Não sei se você tem lembranças dos diáconos da sua igreja, mas, meu Deus do céu, eu tenho cada lembrança de alguns diáconos que eu preferia não ter. Hoje a gente já tem uma outra realidade, mas a gente não chegou lá ainda. E aí, pensando ainda nas tendências da igreja, né? Eu quero ler um texto aqui. Ó, a igreja também tinha a intenção de fazer com que as crianças se dedicassem à catequese, né? Então, peraí, vamos botar esse pessoal para estudar, essas crianças para estudar, para lerem e tal, que era uma espécie de escola em que se aprendia a religião católica e uma preparação para os novos cristãos por meio da primeira comunhão e o crisma. Isso ainda lá nas tendências da igreja, tá, gente? Logo após ali o Renascimento. A gente está vindo de lá para cá. E aí houve a primeira sistematização, vamos dizer assim, que vai além do aprender, né, além de aprender uma atividade do dia a dia, né? E aí começou a ser demonstrada a figura das crianças como anjos, como eu falei, e aí começaram eu acredito que naquela época deve ter tido um choque de realidade, né? Porque era uma cultura imposta. E aí, de repente, vem a igreja com uma contracultura à cultura já imposta, né? Não deve ter sido fácil olhar para uma criança, aquele olhar antigo de uma criança que era à margem para uma criança que agora é uma figura divina, representa a representação de uma figura divina, né? E é lógico que quem fez isso foram as pessoas que tinham acesso aos escritos, né? À literatura, à leitura da palavra e tal. Quero lembrar vocês de Marcos 18:10, Mateus, eu falei Marcos, né? Mas Mateus 18:10. É como se a criança ela fosse um ser divino que Deus Uhum. tivesse acesso direto, né? E aí eles começam a mudar essa visão e falam, opa, peraí. Não, eles veem diariamente a face do Pai. E aí começa a vir essa história de anjo da guarda também, né? Que a gente conhece aí, que os católicos têm muito esse negócio de anjo da guarda e tal. Eu não estou aqui discutindo méritos, tá bom, gente?
Porque eu também creio que crianças, elas são tão puras que elas são capazes de perceber figuras angelicais, por exemplo. Quando uma criança ri para o nada, que a gente acha que é nada, né? Mas eu creio eu que ela percebe a presença de Deus ali, assim como ela também pode perceber uma presença que não seja do Senhor e se incomodar com aquilo, né? E se sentir mal com aquilo. E eu não, e aí vocês, eu não estou aqui querendo levar ninguém para uma teologia, nada disso, né? Mas eu creio que pela delicadeza, pela simplicidade, pela pureza de uma criança, ela tem essa possibilidade, que às vezes nós não temos, porque a gente está tão desconectado que acaba não tendo essa percepção do mundo espiritual. E aí eu até quero compartilhar com vocês uma experiência muito pessoal minha, né? Por favor, eu quero, nós estamos aqui, mesmo a aula sendo gravada, mas eu quero que vocês assumam o compromisso de ouvir e guardar para vocês, né? Quer dizer, podem até falar, mas é uma coisa que aconteceu na minha casa, né? Quando eu e meu marido, a gente ministra para casais, família, há muitos anos, né? Quase 30 anos a gente faz isso para a glória de Deus. Mas nem sempre foi assim. No início do nosso casamento, Deus preparava forjar o nosso caráter. Deus precisava preparar a gente e tirar as escamas dos nossos olhos e preparar a gente para esse ministério, né? Aí nós tínhamos eu tenho 3 filhos, na época nós tínhamos só os dois. O Guilherme tinha uns 3 anos, 3 aninhos, que é o nosso mais velho, e a Júlia tinha meses. Era o mais lindo, ele está gritando ali, eu era o mais lindo. E aí a Júlia tinha meses, né? E estava muito calor, e a gente botou os dois para dormir no nosso quarto, ligar um ar-condicionado só, né? E aí, como eram dois bebês praticamente, nós arrumamos uma cama um colchão bem fofinho do lado da nossa cama e separamos assim com edredom, né? Os dois. E só que naquele dia a gente sempre fala para casais e diz assim: casal nunca briga por problema sério. Porque quando o problema é sério, o que que a gente faz? A gente senta igual dois adultos para conversar, né? A gente marca, a gente se desvencilha das coisas, a gente sai de casa, às vezes, para ter liberdade para conversar num lugar que ninguém nos ouça. A gente, a gente dá um jeito, deixa as crianças com alguém, com a sogra, com a mãe, para poder resolver o nosso problema. Casal briga por bobeira, sempre por bobeira. E aí a gente vai empurrando as coisas, né, para baixo do tapete. Eu costumo dizer que o difícil é um amontoado de coisas fáceis, coisas que você não foi resolvendo. Aí você foi escondendo, foi jogando. Daqui a pouco, quando você vê, você está com aquela montanha e aí você explode às vezes por tão pouca coisa. Aí um ou outro fala assim: eu não entendo por que você está falando assim, é porque você está assim, mas é porque já juntou tanta coisa. Aquele ato é pequenininho, mas o que já juntou, né, foi grande. E exatamente assim que nós estávamos nesse dia. A gente estava assim tão chateado um com o outro que a gente não sabia nem mais o que que era, o que que causou e qual foi o início daquele mal-estar, né? E aí, eu demoro muito a dormir, né? Eu sempre demorei muito a dormir, agora até que eu durmo mais rápido. E o Sérgio já é assim, ele bate na cama, 5 minutos ele tá dormindo. E eu tenho que ficar quietinha para o sono vir, para minha mente ir acalmando e tal. Sempre foi assim. Nessa noite, foi a mesma coisa, botamos os meninos para dormir, eles dormiram, oramos, e cada um assim na ponta da cama, sabe? Eu numa ponta, ele na outra ponta, e tão distantes um do outro, né? Que cabiam as 3 pessoas no meio da cama, porque eu não queria encostar nele. E aí, o barulho da impressora aqui. E aí eu ficava assim, aí ele dava uma respirada fundo, e aí a gente foi, gente, 11 da noite, meia-noite, e nada, nem eu dormia, nem ele dormia. Já viu aquele desenho que tem o Pato Donald? Tem um anjinho e o anjo bom, anjo mau? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Era mais ou menos isso que eu estava vivendo dentro da minha casa.
Eu ficava assim, ai, tem que pedir perdão, eu tenho que falar com ele, eu tenho que conversar, eu tenho que começar. Aí daqui a pouco eu falava, ah, não, sempre sou eu, toda vez sou eu, e eu não vou falar, não. Aí daqui a pouco passava um tempo, eu falava, ai, melhor falar, melhor começar. Aí daqui a pouco, ah, não. E ele estava na mesma guerra, na mesma luta, e a gente foi entrando madrugada, madrugada dentro. Conclusão, o Guilherme sentou, pensa, eu estou falando de uma criança de 3 anos, sentou e olhou para a parede, assim, na frente, assim, na nossa cama, olhou assim para a parede e falou assim: Papai, quem é essa mulher? Aí quando ele falou, papai, quem é essa mulher? Eu me arrepiei toda. E ele estava olhando assim para nada, para a parede. Aí eu levantei da cama e aí ele falou assim: Mamãe, e aquele homem ali na porta? Não, é aquele homem de cordão ali na porta. Apontou para a porta. Aí eu falei assim: não, filho, em nome de Jesus. Aí eu me levantei e clamei o sangue de Jesus. Falei: em nome de Jesus, não tem homem nem mulher que não, filho. Aqui dentro do quarto só tem os anjinhos do Papai do Céu, em nome de Jesus, estão aqui guardando a gente. E ele não parava de olhar. Aí, quando eu terminei de falar, ele acompanhou com o olhar assim: foi, é mesmo, mamãe, olha lá, o anjinho do Papai do Céu acabou de botar os dois para fora e deitou e dormiu de novo. Gente, pelo amor de Deus. Eu nunca senti tanta presença dentro da minha casa como eu senti naquele dia. Só que os meus olhos estavam tapados para enxergar a batalha espiritual em que nós estávamos, e os olhos do meu marido também. Creio eu que os anjos estavam ali, minha filha, abre teu olho, minha filha, conversa, para com isso, não pode dormir com essa mágoa, não pode dormir com esse problema e tal. E nós abrimos uma brecha muito grande. E aí Deus teve que acordar uma criança tão pura, né? E para enxergar a batalha espiritual, e os olhos espirituais do meu filho naquela hora estavam abertos e engraçado que hoje ele tem 28 anos e a gente contou isso para ele tem uns 5 anos atrás, que a gente sentou e conversou isso com ele, né? Naquela noite ele dormiu e acabou, né? Nós nos ajoelhamos, inclusive no chão, na cama onde a gente arrumou para as crianças, a gente chorou demais, a gente pediu muito perdão a Deus. E a gente pediu para que Deus mostrasse para a gente o que ele queria com aquilo. E aí foi aí que ele mostrou, né? Que ele tinha grandes coisas para fazer através de nós em outras famílias, em outros casais, e nós precisávamos estar atentos e preparar a nossa vida e deixar Deus usar o nosso casamento, a nossa família, para que a gente pudesse ser instrumento dele para abençoar outras vidas. E aí, minhas irmãs, desde então aconteceram outros episódios assim, não diretamente conosco, mas até com os nossos filhos mesmo, em alguns momentos com a gente em família, que é impressionante, assim. Uma outra hora eu conto para vocês. Mas por que que eu contei isso? Exatamente para dizer para vocês que essa visão da ingenuidade e pureza da criança começou a ser vista lá atrás. E aí a criança começou a ser vista com esse ser, como esse ser que é importante e que tem, de fato, um relacionamento íntegro, intenso com Deus, muito mais do que os adultos. E aí vocês estão entendendo por que a nossa conversa na nossa última aula da importância do discipulado infantil? A importância que tem a gente colocar numa criança, né, discipular uma criança e colocar nela esses valores bíblicos e essa importância que ela tem, esse olhar do pai que tem para ela, né, o olhar de Deus para essa criança é extraordinário, né? Então, é nosso papel continuar isso, é nosso papel propagar isso, é nosso papel, inclusive, proteger as nossas crianças. Não é tema da nossa matéria aqui diretamente, mas ainda indiretamente porque, por exemplo, eu já dei algumas oficinas com relação ao mundo espiritual, né? Flávia Grege também fala muito sobre isso, sobre essa interferência espiritual na vida das crianças. Eu tenho uma oficina só sobre isso, né? Porque é importante, é um tema importante. Nós precisamos alertar os pais com relação a essa interferência do mundo espiritual, da mídia, na vida das nossas crianças, por exemplo. E tem, gente, é o tempo inteiro. E só muda de figura, só muda de personagem, só muda de papel. Lembra do Ben 10? O Ben 10, gente, o Ben 10 eu nunca deixei meus filhos verem aquilo,
né? Nunca deixei, nunca permiti. Era um negócio horrível, tipo, aqueles demônios saíam do relógio, eram personagens, né? E ele se tornava quem ele quisesse, de acordo com a situação que ele estava exposto. Isso te lembra alguma coisa? Como é que pode isso, né? E aí, assim, aí a gente vai permitindo que esse lixo entre na vida das nossas crianças. E aí, nessa época, era diferente, não tinha? Tinha também, a gente sabe que tinha também. Por exemplo, a gente tem algumas brincadeiras, né? Brincadeiras que a gente conhece até hoje que veio dessa época. Por exemplo, aquela brincadeira do compasso, aquela brincadeira da seta, que as crianças perguntam, né, se alguma entidade, algum amigo imaginário, se ele estava ali e tal, e aí ele começa a fazer pergunta das pessoas e o objeto se mexe, não tem isso? Isso é antigo. Isso já vem de muito tempo. E a gente vai permitindo que isso entre na nossa casa, a gente vai permitindo que isso entre na nossa igreja, né? Crianças compartilham essas informações dentro das classes, dentro dos cultos infantis, dentro. Então, assim, a gente não faz um grupo de alerta, a gente não alerta os pais, a gente na escola de pais, a gente não orienta os pais com relação a isso. Eu gosto muito de exemplificar isso com aquele fragmento, um recorte daquele filme Quarto de Guerra. Então, esse filme é extraordinário, né? A gente pode falar, contextualizar para a família, mas também no relacionamento conjugal, mas serve muito para isso também, para a mulher se posicionar, se levantar, a mulher enquanto mãe, enquanto líder, enquanto avó, enquanto tia, se posicionar e enfrentar, travar uma batalha espiritual e tomar posse desse espaço que é o lar, né?